Você acha que merece aumento de salário, mas não sabe como pedir? O seu chefe vive dizendo que não é hora de pedir aumento? O que você anda fazendo de bom para merecer aumento de salário? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no canal, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instante. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach e mentor de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. Antes de prosseguir, porém, não esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever se ainda não se inscreveu e principalmente de ativar o sininho para receber as minhas notificações toda semana com novos vídeos para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Você gostaria de ganhar um aumento de salário em plena pandemia? Você acha que merece ganhar um aumento de salário, mas não tem coragem de pedir? Qual é o melhor dia, o melhor jeito e o melhor horário para você pedir aumento de salário? É sobre isso que nós vamos conversar com alguns insights aqui que vão fazer muita diferença na hora de você negociar um aumento de salário com o seu superior imediato. Primeira dica fundamental então, fique atento ao timing, ao tempo. Não é todo dia que você consegue o que você deve pedir aumento de salário. Você deve escolher o momento mais apropriado, tanto o dia quanto a hora, ou seja, aquele momento mais favorável. Afinal, não são todos os dias que os chefes estão bem e não são todos os meses ou semanas ou anos que as empresas também estão bem. Algumas perguntas que você deve fazer antes de escolher aquele timing, aquele tempo ideal para você pedir aumento. Você acabou de terminar um projeto e foi bem sucedido? Os seus resultados ou os resultados da sua área estão indo bem? São bons? São consistentes? Você acabou de bater um novo recorde de vendas? Essas três questões podem ajudá-lo a entender qual é o momento apropriado e se de fato esse é o momento para você abordar o seu chefe com relação ao aumento de salário. Então não esqueça, não perca o time. O time é fundamental. Segunda dica fundamental, entenda o seu valor, conheça, avalie o seu valor. Você tem um valor e como é que você pode descobrir isso? O seu valor é medido pelo resultado que você proporciona para a empresa, pelas coisas boas que você cria, pelas coisas boas que você faz, pelos resultados consistentes que você consegue toda semana, todos os meses para a empresa dentro da sua área, do seu departamento ou da sua unidade. Agora, tem algumas coisas que você não deve dizer de maneira alguma quando você for pedir aumento. Uma delas é, estou endividado. Todo mundo tem dívidas. Os seus colegas têm dívida, o seu próprio chefe tem dívida, até a sua empresa tem dívidas. Então esse não é um bom argumento. Eu preciso de um aumento. Você, como todos os outros colegas da empresa, também precisam de um aumento. Então também descarte esse argumento. Ele vai ser simplesmente ignorado. Eu mereço um aumento, chefe, sem ter os dados em mãos, sem ter estudado os seus resultados. Em princípio, todos os seus colegas merecem também. Vários colegas da minha área ganharam e eu não. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Os seus colegas são seus colegas. Você é você. A menos que você esteja destoando completamente dentro do plano de cargos e salários, talvez você ainda pudesse abordar dessa forma. Mas não é a melhor forma. Portanto, lembre-se, entenda o seu valor. Aquilo que de fato você produz é aquilo que você traduz em resultados para a empresa. É simples assim. Terceira dica, conheça o seu valor no mercado. O que é que significa isso na prática? Quanto será que o mercado está pagando para um cargo da mesma importância ou da mesma natureza que o seu? Se você é um analista, ou um coordenador, ou um gerente de vendas, ou mesmo um diretor, quanto será que o mercado está pagando, de maneira geral, para esse tipo de cargo? Qual seria a faixa mínima e a faixa máxima para você poder ter uma ideia e saber se de fato você está dentro ou fora daquilo que o mercado está pagando? Não adianta você exigir, às vezes, da gerência, do superior imediato, algo que o mercado por si só não proporciona.
Outra questão, você está ganhando mais ou menos do que os seus colegas de trabalho? Você está trabalhando mais ou menos do que os seus colegas de trabalho? Fazer esse comparativo simplesmente por fazer não leva você a lugar algum. Aliás, você pode até imaginar, ou pode até descobrir que você está ganhando mais do que os seus colegas e às vezes até fazendo menos do que eles. Então você precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E um outro ponto para fechar essa dica é, como foi a sua última avaliação de desempenho? Ela foi boa? Tinham alguns pontos que você foi citado para melhorar e acabou não trabalhando nisso? Como é que foi a percepção do seu chefe com relação ao seu desempenho? Isso vai ser lembrado nessa hora e vai fazer alguma diferença na hora de você negociar. Pode ter certeza absoluta disso. Portanto, conheça o seu valor no mercado. Tenha noção do que está sendo pago para cargos da mesma posição, do mesmo nível, tanto fora da sua empresa quanto dentro da sua empresa. Caso contrário, isso não vai funcionar, você vai ficar a ver navios. Porque na prática o que as empresas usam é benchmarking quando se trata de fora do mercado e uma relação de equivalência quando se trata de cargos de mesmo nível. Gerência com gerência, coordenação com coordenação, analista com analista e assim por diante. Portanto, conheça o seu valor no mercado, que você vai ter muito mais chance de abordar o seu superior imediato. Quarta dica fundamental. Quando é que você não deve de maneira alguma pedir aumento de salário? Quando as vendas não estão indo bem e os resultados não são consistentes, ou seja, não estão ajudando. A empresa pode estar passando por um momento difícil, pode estar passando até em redução de quadro, pode estar passando por enxugamento e você vai lá e ainda quer pedir um aumento de salário. Portanto, jamais aborde o seu superior imediato quando a empresa está numa situação complicada. Segundo ponto, quando a empresa está no meio de uma redução de quadro, no meio de um processo de demissão voluntária. Como é que você vai querer abordar o superior imediato querendo um aumento simplesmente no momento que a empresa está reduzindo o seu quadro para conter custo? Não faz o menor sentido. E o terceiro momento que você não deve pedir aumento de maneira alguma é quando o seu chefe está de mau humor ou quando ele está passando por um problema pessoal, por uma dificuldade, alguma coisa grave, que de alguma maneira vai acabar afetando a decisão dele e possivelmente ele não vai ter condições ou de discernimento necessário para poder avaliar se você merece ou não merece o aumento. O momento dele é frágil, talvez o momento dele seja necessário adiar para que você possa pegar ele numa outra hora, com melhor circunstância, na melhor forma em que ele consiga raciocinar de verdade. Portanto, não esqueça, para tudo na vida existe sempre uma ou mais saídas e para tudo na vida existe um momento favorável e um momento desfavorável. Avalie isso com carinho, estude essas possibilidades, essas condições e faça isso da melhor forma possível. Eu sei que você merece um aumento, eu sempre digo que todo mundo merece um aumento. Talvez alguns mereçam mais do que outros, mas a questão é o timing. É conhecer o seu valor, é saber de fato o que o mercado está pagando e quando você deve abordar o seu chefe na melhor hora, no melhor dia, na melhor semana e assim por diante. Gostou do vídeo? Não esquece então de deixar aqui o seu like, de ativar o sininho para receber as minhas notificações toda semana. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu aguardo você agora com a sua inscrição para que a gente possa seguir juntos aqui nos próximos 50 anos e que de alguma forma eu possa ajudá-lo a se desenvolver ainda mais no seu trabalho e na sua vida pessoal e profissional. Muito obrigado por assistir esse vídeo, por compartilhar com os colegas e até o próximo, se Deus quiser. Um grande abraço.